Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tá tudo ok aí? Todos estão recebendo aí? Espero por entrar. A gente está aqui aguardando. Vou aguardar aqui um pouquinho até que vocês começam a conectarem aí, tá bom? Dá um ok aí, alguém que está conectado. Então tá ok, né? Que bom estar com vocês essa noite para compartilhar esse momento tão especial. Estamos juntos, conectados, meditando, né? Alegrando, adorando o Senhor e lendo e aprendendo um pouco da sua palavra, né? Aqui. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmos de número 23. Eu imagino que ninguém tem dificuldade, né? De encontrar o Salmo de número 23, né? O Salmo 23 é muito conhecido, né? Universalmente. As pessoas leem muito e traz os Salmos de número 23 como uma aplicação diária na vida, né? Então, Salmos de número 23, e a palavra do Senhor nos diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Salmos de número 23. Esse texto me traz tantas recordações, né? É um texto assim muito marcante, e quando a gente estuda o fundo histórico, né, sobre esse texto, a gente depara assim, com tantas verdades importantes que nos aponta cada vez mais para a dependência de Deus, né? É interessante quando a gente olha para a cultura dos hebreus, não só para a cultura dos hebreus, mas como a história da existência humana, né? No que diz respeito às primeiras profissões, né? Alguns estudiosos dizem que a profissão de pastor ela está bem perto da existência humana, né? Claro, depois que o homem torna-se adulto, começa aí a cuidar, né, dos animais, né? Nós podemos dizer também que o lavrar o solo também é uma profissão bem primitiva, né? Anda junto com a do pastoreio, né? Os nossos patriarcas, né, foram pastores, né? Vamos lembrar de Abel, né? Abel era pastor de ovelhas e o Caim, seu irmão, melhor dizendo, era lavrador do solo, né? Era agricultor, né? Que foi o primeiro homicida. Então, nós temos aí no início de profissões, né, do trabalho sobre a terra, né, temos aí o pastoreio, né? E é interessante, né? Vamos falar aqui, nós lemos um texto que fala do pastor
né, e subtende, né, da ovelha, né? O texto deixa bem claro, fala do pastor e do pastoreio, daquele que cuida das ovelhas. Então temos aí, né, esse animal, a ovelha, né, vamos dizer aí. Então a experiência do pastor de ovelha é uma experiência que traz assim vamos dizer, né, uma edificação muito pessoal, aquele que lidar com lidar com as ovelhas no seu dia a dia. O pastor de ovelhas, ele é uma pessoa muito cuidadosa, né? É uma pessoa que está sempre presente. E falando da ovelha, elas têm assim uma característica interessante, a ovelha. Elas são assim, um pouco, vou dizer uma palavra aqui que os irmãos vão achar até engraçado, elas são meio tolinhas, né? Elas são ingênuas, elas não percebem o perigo, né, a ovelha. No seu dia a dia, ela precisa muito da figura, da pessoa do pastor, para estar cuidando dela, para estar protegendo ela, porque elas não são perceptíveis muito ao perigo. Alguns estudiosos dizem que elas têm dificuldade, elas são míopes, né? Elas não enxergam a longa distância, as ovelhas. E elas têm dificuldade muito grande de perceber quando o perigo está próximo. Então a figura do pastor está sempre ali para dar a proteção, para prover um ambiente de segurança, de proteção. Então são fatos assim muito interessantes para a gente entender. Quando nós lemos esses salmos, meus irmãos, Salmo de número 23, a primeira verdade sublimemente revelada aqui nesse salmo é que Deus, ele é a nossa provisão completa. Tem que ser, mas devemos nutrir isso na nossa vida. Devemos ver assim, que o nosso Deus é a nossa completa provisão. Ele tem que ser a nossa completa provisão. Nós devemos reconhecer isso. Ele é o nosso Deus que nos provê todas as coisas, né? E a nossa maior necessidade não são bênçãos de Deus. Fica bem claro nesse texto que a nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus. Que Deus seja o nosso abençoador. Ele tem que ser o nosso Deus bênçãos na nossa vida, né? Não querer o resultado desse Deus, mas em primeiro lugar que Deus seja o Deus das bênçãos na nossa vida, né? É Ele que deve satisfazer todas as coisas na nossa vida. Por isso que o Salmo começa assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista reconhece isso. Ele reconhece uma dependência e uma provisão completa em todos os sentidos em sua vida. Os estudiosos acreditam que Davi não escreveu esses salmos muito novo, ele já era bem de idade, já bem velho, né? E esse salmo foi inspirado assim pelo fato, alguns estudiosos chegam à conclusão que foi inspirado pelo fato de seu filho ter usurpado, né, o seu rei, né, Absalão, e Davi teve que fugir, né, Então foi por essa causa que foi escrito, foi nesta inspiração que Davi escreveu estes salmos, né? Reconhecendo que Deus cuida dele, reconhecendo que Deus supre ele, que Deus vai guiar a sua vida, vai lhe dar a proteção, vai lhe dar o suprimento em todos os sentidos da sua vida, né? Então é bom a gente entender isso, né? E eu quero falar de 3 verdades, né,
que está bem explícita nesse texto, né? A primeira verdade é que nós precisamos de um cuidado constante. E esse cuidado constante, ele vem de Deus. Mas precisamos, né, desse cuidado constante do nosso mestre, né, do nosso Senhor, do nosso pastor, o nosso Deus, né? O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor. Davi estava falando isso como uma experiência pessoal. Você pode dizer isso? Temos que ter essa experiência. E essa experiência vem de uma certeza, de uma convicção, de uma vida de comunhão com Deus, né? Você entende que todo o seu suprir, que todas as suas necessidades, tudo que você precisa, vem de Deus. É Ele que supre todas essas necessidades. O seu trabalho, né? O seu lar bem estruturado, né? A sua provisão financeira, né? Todas as coisas, a sua saúde física e, acima de tudo, espiritualmente, né? Nós precisamos do cuidado constante do nosso Deus, como o pastor, né, de nossas vidas, né? O Senhor é o nosso pastor, né? Agora falando no sentido coletivo, mas pessoalmente, você pessoalmente tendo uma experiência pessoal com Deus, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem realizado na sua vida, você pode dizer isso, diga isso: o Senhor é o meu pastor, né? O Senhor cuida de mim, né? E a segunda verdade de Salmo 23 é que Deus supre todas as nossas necessidades, né? O salmista fala isso na parte B do texto, do versículo 1, né? Nada me faltará. E são verdades bem abrangentes em todo o texto, né? Está falando de cuidado em vários aspectos, né? Está falando que Deus, né, está sempre no controle, Ele guia, né, sobre as veredas da justiça, por amor do teu nome, né? Então o nosso Deus está bem presente. Além de crermos, né, que o Senhor é o nosso pastor e reconhecer que Ele está no cuidado constante, nós devemos entender que Ele cuida de nós porque Ele nos ama, né? Ele tem um amor imedível, incalculável por nós, né? Essa é a terceira verdade do texto, né? Deus cuida de nós porque nos ama. Isso é porque Ele é a primeira referência. Isso aponta para Ele, por amor. Ele cuida de nós porque Ele nos ama por amor do teu nome, né? Então tudo volta para Deus. Tudo que fazemos, tudo que realizamos para Deus, isso tudo volta para Deus. É tudo para a honra, para a glória do nome dEle, né? Ele nos fez para adorá-lo, né? Ele nos fez para sermos servos teus. E nós devemos entender isso, aceitar isso, né, na nossa vida. E é interessante que Salmos, né, Davi, ele revela alguns nomes de Deus no texto. Ele revela 7 nomes de Deus que nós podemos identificar no texto de Salmo 23. Né? Jeová Roi, né? Que é o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, né? Jeová Roi, né? Isso significa que o Senhor é o meu pastor. Já está bem no começo dos Salmos, né? Primeiro, né? No versículo 1, o Senhor é meu pastor, Jeová Roi, né? Este nome é atribuído a Deus, né? No momento que Ele faz, né, aliança com o homem, né? Esse nome, né, é atribuído a Deus nesse momento. Ele faz aliança e tem outro sentido também. Deus é Senhor, né? E aqui, quando Davi usa, primeira vez essa expressão, em Salmos, essa expressão Jeová Roi, né?
o Senhor é meu pastor é usado, a primeira vez foi Davi que usou. Mas Deus é o Senhor, né? Quando Deus faz alianças, né? Em Gênesis, em outros textos, né? E tem uma relação, né? Deus, Senhor, e o Senhor é meu pastor, Jeová Roi, né? Então, este nome é atribuído em um momento de aliança de Deus com o homem, né? E Deus se manifesta em favor do homem e faz essa aliança com o homem, um pacto, um compromisso, né? Davi, antes de tornar rei, né, todos conhecem a história, Davi foi pastor de ovelhas, né? Ele vivia no cuidado de rebanhos, de ovelhas, amava, né? Amou até o último momento que ele estava pastoreando o rebanho de seu pai, né? É interessante quando Deus envia Samuel para ungir o rei que ia assumir, né, o reinado. Davi não estava em casa quando Samuel manda trazer os filhos, né? Jessé traz os seus filhos e Deus fala que nenhum daqueles era o que Deus ia ungir para ser o rei de Israel. Aí Samuel pergunta, não tem outro filho? Ele falou, tem sim, tenho. Tem um pastor de ovelhas, né? Está no campo. E quando mandou chamar Davi, que ele chegou até a presença de Samuel, Deus mostrou para Samuel esse aí, né? E Deus ainda fala, não olhe para a aparência, né? Porque Samuel de julgar pela aparência, né? E Deus fala, olha, eu olho o interior, né? Eu olho além dos olhos que os olhos podem ver, né? Eu vejo o coração, né? Eu vejo além dos limites dos olhares humanos, né? E ali Davi foi ungido rei, né? Mas este foi pastor de ovelhas, né? Antes de ser rei, né? E ele reconhecia o tempo todo a soberania, o cuidado de Deus, né? Nas suas ações, nas suas decisões. Davi foi um homem temente, um exemplo de temor a Deus, reconhecendo o cuidado de Deus, né, a proteção de Deus, a partir do momento, né, que ele decide seguir esse chamamento. Antes mesmo, né, ele já tinha atributos, né, qualidades, melhor dizendo, atributos tem mais relação com Deus, atributos também. Os homens também têm atributos, qualidades, né, que nos faz assim diferente, né, especiais ao ponto de sermos chamados, né, de pessoas que querem e vão fazer aquilo que Deus tem preparado para nós fazer. Então a gente viu aí o primeiro nome que é identificado no Salmo, né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, Jeová Roi, né? E tem Jeová Jireh, que é uma expressão do reconhecimento do cuidado de Deus, aquele que provê todas as nossas necessidades, né? E o texto de Salmo fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar a provisão de Deus, né? Porque Deus provê todas as coisas que nós necessitamos. Este é um nome atribuído a Deus pela primeira vez, não aqui, né? Em Gênesis, né? Quando Deus fala com Abraão, né? Quando Deus lhe pediu seu filho, Isaque, em sacrifício, no momento, né, que ele já ia ali sacrificar o seu filho, Deus, né, fala com ele e Deus já havia provido o animal, né, o animal que ia substituir aquele filho que ele estava quase oferecendo em obediência a Deus. Mas um anjo do Senhor fala, não faça isso. Deus já proveu, né, ele olhou
e tinha um animal, né, engastalhado no meio de umas ramas, né? E esse animal foi sacrificado, né, e substituindo ali o filho Isaac. Mas se não houvesse essa intervenção, Abraão, a todo momento, no seu coração, ele queria e foi obediente até esse momento, né? No que diz respeito a oferecer aquele sacrifício, né? Deus pediu e ele estava sendo obediente. E quem é obediente tem a provisão de Deus. Quem obedece a Deus sempre vai ter a experiência de ter, né, a provisão de Deus, porque Deus provê aos teus filhos, né? Deus provê aqueles que reconhecem a tua grandeza, que reconhecem o teu cuidado. O nosso Deus cuida de nós, né? É interessante, né? Tem um texto, o Salmo 37, versículo 25, diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, né? Nem a sua semente mendigar o pão. É uma experiência, né? O justo jamais é desamparado, e nem a sua descendência, nem ele vai um dia mendigar o pão, porque tem a provisão do Senhor que provê todas as nossas necessidades, né? Filipenses 4,19, né, Paulo escrevendo aos Filipenses, tem um texto que está lá em 4, né, capítulo 4, versículo 19 de Filipenses, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Então, meus irmãos, meus amados, eu quero te dizer nessa noite, Deus te cerca com o cuidado dele. Deus nos abençoa o tempo todo. As coisas poderiam, né, estar bem pior, né, para alguns que ainda acham que as coisas estão ruins. Nós estamos passando um momento muito difícil. Mas eu quero te dizer nessa noite, né, coloca no seu coração, traga para o seu coração, para a sua mente, as verdades do Salmo de número 23. Né? É um Deus que cuida de nós como o sumo pastor, aquele que não dorme, aquele que não esquece, aquele que não nos desampara, mas cuida de nós o tempo todo, né? Outro nome, né? O terceiro nome que está revelado em Salmo 23 é Jeová Shalom, né? O Senhor é a minha paz, né? O versículo 2 fala essa verdade, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu quero te dizer nessa noite que uma das coisas que é alvo de Satanás contra nós é tirar a nossa paz. Uma pessoa sem a paz, ele está destruído. Né? Nós não podemos perder a paz. O mundo, né, oferece uma paz passageira. O mundo oferece uma paz aparente, né? Nós podemos dizer até falsa, né? Por alguns momentos, por algumas características, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que a paz que o Senhor nos dá, ela é eterna, ela é inesgotável, ela é constante na nossa vida. Então, o Senhor, ele tem que ser o motivo maior da sua paz. A sua segurança deve repousar sobre nosso Deus. Se a palavra de Deus fala que o nosso Deus é a nossa paz, o Senhor é a nossa paz, nós devemos pôr isso em prática. Nós não podemos viver só do que pensamos e imaginamos, né? Nós não podemos viver só do que falamos, do que conhecemos, mas nós devemos viver do que cremos, colocar em prática
a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, deixar ela usar a nossa vida, usar o nosso corpo, que nós possamos transmitir a verdade prática. O que é uma verdade prática? É uma verdade que passa por nós e passa a ser uma demonstração em atitude daquilo que praticamos, vivemos. A palavra de Deus nos oferece nessa noite um Deus que nos dá a paz. Nós devemos viver em paz. Tenha paz consigo. Tenha paz com seus inimigos. Tenha paz com seus irmãos. Viva a paz. Não deixe a guerra entrar no seu coração. Não deixe a turbulência te tirar o foco de Cristo. Devemos viver a paz. Coloca em prática essa paz, né, que Deus nos proporciona. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Né? Deus nos concede a paz. E quem pronunciou esse texto, Jeová Shalom, essa expressão, melhor dizendo, essa expressão Jeová Shalom, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, melhor dizendo, que foi pronunciado pela Bíblia, foi aquele acontecimento lá com Gideão, né? Gideão, lá em Juízes 6:23, né? O Senhor é a minha paz. Então, ter paz, isto deve ser uma consequência de ter comunhão com Deus. Se você tem paz, é sinal que você está tendo um vínculo de comunhão com Deus. Se te falta a paz, reveja. Reveja bem como está a sua comunhão. Porque a nossa comunhão com Deus nos faz viver em paz. Né? Nos dá esse descansar no sentido de confiança, de segurança no nosso Deus. Né? Ter paz é ter segurança. Ter paz é viver uma relação de tranquilidade. Não é no sentido de relaxado, não. Viver relaxado, não é isso. Viver tranquilo é repousar a paz no nosso coração. É viver a certeza que nada vai me tirar o meu Deus. Muitas coisas podem ser tiradas de nós. Muitas coisas. Bens materiais, todas as coisas aparentes que temos, né? Mas a nossa fé no nosso Deus, ninguém pode tirar ela de nós, a não ser que nós abramos mão dela. Que precisamos ter com o nosso Deus. E ela é revelada, ela é notória quando temos comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, vivemos em paz. Outro nome, né, que está revelado aqui na palavra de Deus, em Salmo 23, é Jeová Rafá. O quinto nome, se eu não me engano, que está aí no texto de Salmo de número 23, é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que te cura. Em outras palavras, Ele te sara. Ele te sara. O Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Versículo 3. Refrigera a minha alma. No original, esse texto está falando no sentido de curar. Cura a minha alma. Gente, tem tantas pessoas com feridas, né, na alma, né, com problemas não resolvidos interiormente, né, que precisam ser curados. E o nosso Senhor, Ele é essa cura. Ele provê essa cura. Ele liberta as almas que estão feridas. Feridas internas, feridas que não são perceptíveis aos olhos, que médico nenhum dá volta,
e falo com muita certeza, nem psicólogo cura o que o Senhor pode curar. O que o Senhor pode curar, nenhum psicólogo pode curar. Nenhum tratamento, né, que vamos dizer aí, seja qual for a especialização, de repente chega a todos os recursos, usamos de todos os recursos para dar a volta em uma situação, em uma ferida da alma, em um problema, né, psicológico, que aos olhos humanos não tem mais como resolver, chegou aos recursos mais difíceis, não tem mais outros recursos. Eu quero dizer, falta uma porta ainda. Essa porta é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o Senhor que cura, Ele refrigera, Ele cura a alma, Ele liberta a alma sedenta. É uma das características de ovelha. É interessante, né? A ovelha, ela tem um terço da sua caixa torácica, né? A caixa torácica da ovelha, em nós seria aqui, né? Onde está o nosso peito, né? Entre o peito e o abdômen, né? A ovelha, ela é um terço do tamanho, né, da caixa torácica, né? O estômago de uma ovelha é um terço da sua caixa torácica. Isso significa que ela come o tempo todo. Ela come o tempo todo. É interessante que elas comem. Aí em um momento da noite elas comem também, mas tem um momento lá que as ovelhas, né? E o pastor, interessante, o pastor dorme com as ovelhas. O pastor lá do campo, aquele que cuida das ovelhas, eles dormem com ela, eles não saem de perto dela. Sabe por quê? Em um momento durante a noite elas brincam, elas ficam dando chifrada, cabeçada, porque elas não têm chifre, né? Inclusive elas não têm defesa nenhuma, né? A ovelha ela não ataca, né? Não faz parte da índole da ovelha, por isso que elas é reconhecida. Então, durante a noite, ali, elas estão brincando, dando cabeçada, e em algum momento elas ficam tontas e caem. E devido ao tamanho do seu estômago, né? Elas comem muito. Se elas caírem de costas, elas não dão conta de levantar. Né? Então, esse estômago começa a suprimir, né, ela e sufocar. Se o pastor não vê ela caída ali, né, e não for lá salvar ela, elas podem morrer sufocadas, né, porque estão com o estômago cheio, a barriga cheia, e tem que virar elas rapidamente. Então são detalhes tão simples, né, mas interessantes. E é sempre o cuidado do pastor em todos os momentos, né? O pastor tem que estar atento, né? Aquele que cuida do rebanho, da ovelha, e isso revela o cuidado de Deus por nós. Deus cuida de nós o tempo todo. Outro nome revelado na palavra de Deus aqui em Salmo 23, é o sexto nome que o salmista nos revela aqui, é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Versículo 3, né, lá também no versículo 3 fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E isso revela: o Senhor é a nossa justiça. Está lá em Jeremias, né? A primeira referência que o Senhor é a nossa justiça, está lá no Antigo Testamento, Jeremias 23, versículo 6. Nós não vamos ler essa referência, mas está lá. Jeová Tsidkenu, né? O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Ele faz justiça. A palavra justiça vem de justos, né? E justiça revela aquilo que é íntegro, aquele que é íntegro, melhor dizendo, aquele que é justo, né?
e pratica e faz justiça. Então, o Senhor é a nossa justiça. Antes, né, de nos guiar pelas veredas da justiça, Deus é a nossa justiça. Ele está por nós, diante de nós, como a nossa justiça. Só Ele é justo, assentado em um trono, né? Julgando a nossa causa, julgando a minha causa, julgando a tua causa. Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele faz justiça por nós. Nós devemos ser justos também, seguir esse exemplo de viver a justiça de Deus, andar debaixo da justiça de Deus. Nós seremos conhecidos como um povo que serve a Deus de toda justiça. É assim que nós seremos reconhecidos. Nós seremos reconhecidos, né, como um povo que serve a um Deus de toda justiça, um Deus justo. E nós devemos praticar, fazer o que é justo, seguir o exemplo daquilo que é justiça por nós, né? E por último, melhor dizendo, né, Jeová Shammah, né? Na verdade, esse que é o 6º nome, Jeová Shammah. Jeová Tsidkenu era o 5º. Jeová Shammah, melhor dizendo, Shammah, é o Senhor está presente. Deus está presente. Tem pessoas que acreditam assim, vamos orar para Deus se manifestar, né? Para Deus descer, para Deus estar presente nesse culto. Ele está presente conosco o tempo todo. Mateus 28, 20 diz isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim. Amém? Deus está conosco o tempo todo. E não precisamos de emocionar para que certifiquemos que Deus está conosco. Não precisamos. Tem pessoas que ficam querendo que todas as coisas sejam, né, confirmadas por uma emoção. Não, não precisa. Não precisa. É melhor pela fé, reconhecer pela fé, crer pela fé. É isso que nos faz ser autênticos seguidores de Cristo. Crer pela fé. Não por vista, não por sentimento. Sentimento nos engana. Sentimento nos faz emocionar, sentimento nos faz arrepiar. Fé é diferente. Fé é a certeza, mesmo que falte essas emoções, mesmo que falta certificação de ver, né? Mas eu creio. O Senhor está presente, Deus está aqui. Eu creio que Deus está comigo 24 horas por dia. Por isso, tome cuidado. Tem gente que é tão bobo, ignorante. Bobo mesmo, olha a cara que eu faço para os bobos. Bobo, a pessoa que acha, que esconde de Deus. Posso subir, posso descer o mais profundo, Deus está lá. A Bíblia fala que nós estamos nu diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Nós vestimos roupa em respeito uns aos outros, devido à moral, né? Mas todas as coisas estão patentes, nós não conseguimos. Tem alguma coisa que você consegue esconder de Deus? Me fale, vai ser novidade. Pelos estudos, a teoria, né, todos os estudos teológicos, né, chegamos à conclusão que não podemos esconder nada de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus está presente em todas as circunstâncias. Quando Deus chama a atenção de Adão, Adão, onde estás que eu não vejo? É uma expressão. Deus ia assim. Deus estava só fazendo uma pergunta. O que é que você fez, meu querido? Que você fugiu da minha presença? O que foi que você afastou de mim? Parece que você está distanciado. Deus estava pedindo para ele dar uma justificativa por aquilo. E ele poderia ter falado, né? Senhor, eu pequei contra ti, eu fui desobediente.
Mas, humanamente, o homem geralmente tem uma justificativa errada, negativa. Precisamos reconhecer que Deus sempre está presente conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O texto fala isso. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está sempre com você. Não precisa sentir. De repente você está sentindo. E você que não está sentindo, tenha algo maior sobre a sua vida, que é pela fé. Creia que Ele está aí do seu lado. Ele está com você. Em todas as circunstâncias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E por último, sétimo nome de Deus aqui. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. O Senhor é a nossa vitória. Ele nos reveste de poder e autoridade para permanecermos de pé, para vencermos os inimigos, para vencer o inimigo das nossas almas, né? Moisés, ele edificou um altar, o qual ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. A primeira referência, Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira, está lá nesse texto, né? E o salmista repete aqui, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, né? O Senhor é a nossa vitória. Quando Davi fala isso, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, está falando que somos vitoriosos. O Senhor levantou uma bandeira de vitória. Nesse texto está falando: o Senhor é a nossa bandeira. Ele nos concedeu a vitória. Ele nos reveste de poder e autoridade para permanecermos de pé contra o nosso inimigo. Tenha ódio do teu inimigo, o diabo. Pessoas nenhuma, nem daquela que te persegue, daquela que fala mal de você, daquela que te maldiz. Não, é esse. Todos os seres humanos, todas as pessoas assim, pode ser até um processo, você deve amar ele. Agora você deve odiar quem está por trás. A potestade, o demônio que está por trás. Tem que odiar o nosso arqui-inimigo. E nós temos a garantia. Nós temos a bandeira da vitória, né, levantada. Nós alcançamos, irmãos, nós temos garantia de vitória. Nós ficamos às vezes pedindo: Senhor, me dá. Nós já temos. Na nossa existência parece que ainda vamos alcançar, né? Mas espiritualmente, irmãos, como diz a palavra, né? A palavra de Deus fala que nós somos abençoados em todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que se reflete na nossa realidade. Nós somos abençoados em todas as bênçãos. Em Cristo Jesus. Tudo já foi feito por nós, já alcançamos todas as vitórias, né? Mas a existência humana conflituosa nos faz viver abaixo, às vezes, puxa-nos para baixo. E às vezes, certa dificuldade de reconhecer que Ele sempre está presente, que Ele já nos deu a vitória, a bandeira já foi levantada, a nossa vitória já foi conquistada. Quando o nosso Senhor, o nosso Salvador, o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, morreu lá na cruz, nos substituindo. E como eu já falei para os irmãos, então, fica bem explícito aí, né, na palavra,
de Deus em Salmo 23, né? Precisamos do cuidado constante do nosso Deus. E essas verdades são reconhecidas como verdades chaves do Salmo 23. 3 verdades chaves do Salmo 23. A primeira, precisamos do cuidado constante de Deus. O Senhor é o nosso pastor. Deus suprirá todas as nossas necessidades, nada nos faltará. Pastor, mas nós estamos passando por um momento de crise, está faltando. Entenda que Deus supre todas as nossas necessidades. Nós passamos por algumas dificuldades, mas Deus está suprindo. Além dessa, a mais importante, a da sua fé, a da sua confiança em Deus. Deus supre sim todas as nossas necessidades. Tem tempo para todas as coisas. Nós vivemos em uma existência que nos tenta puxar para baixo. Mas a fé nos faz olhar para o Deus que supre todas as necessidades. Terceira verdade, Deus cuida. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Por amor do seu nome, versículo 3 do Salmo 23. E para terminar, eu quero ler o texto que está lá em Apocalipse 7,17, vai ser, né, o fechamento. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Apocalipse, capítulo 7. Já estou achando aqui. Marquei aqui no... Ele já estava, um momentinho. Enquanto isso, é bom que você encontre aí Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha só, o Cordeiro, ele apacenta, né? Então aqui está falando do pastor e Cordeiro, aquele que ele nos apacentará e nos guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. É interessante, né? Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro e Ele também é o pastor. Olha só o que está sobre Cristo. É completo. Não falta nada, irmãos. O nosso Deus é completo. Nele tudo está feito, tudo nele é perfeito. Não dá nem para, não tem palavra para expressar o quanto isso aqui é absoluto. O quanto é difícil compreender de forma humana o que Apocalipse 7,17 nos revela. Jesus Cristo é o Cordeiro, é o pastor também. Ele se ofereceu como Cordeiro, morreu, foi levado ao matadouro, mas ele é o pastor que cuida. Ele é o pastor que alimenta, ele é o pastor que guia, ele é o pastor que protege, ele é o pastor que cuida em todos os sentidos, que o pastor humano não consegue cuidar. Os pastores humanos são limitados, nós temos falhas, né? Mas nós temos um sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro e é o pastor também. Nele tudo está feito, nele tudo é perfeito. Amém? Vamos estar orando neste momento. Participei de um treinamento global esses dias que envolve a América Latina, né? Mais de
se eu não me engano, aí, mais de 30 países. E no dia de ontem tivemos a notícia que tivemos mais de 40 mortes de pastores dentro dos Estados Unidos e fora, de pastores da Igreja de Deus, né? No mundo, né? Dentro dos Estados Unidos e fora dele, né? E vamos orar pelas famílias de pastores, pelas igrejas, né? Orem firmemente. Tem pastores fazendo o culto da sacada do apartamento, na varanda, né? Põe a caixa de som, até sem som, e os vizinhos escutam de longe, né? Aquela pregação ali da sacada, da varanda. E há testemunho de pessoas que converteram assim, ouvindo a pregação da sacada, da varanda. Vamos orar nesse momento pelos missionários, pelas famílias pastorais. Vamos repreender nessa Covid. Que Deus venha fazer algo, né, após esse Covid, e que Deus trate de uma situação nesse período, que Deus faça algo grandioso nesse período. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Oramos pelos pastores, ó Pai, pelos ministros de todas as denominações da nossa igreja, denominações, porque existe um reino acima do nome, acima do título, acima da denominação, existe o reino, e o reino está acima de todas as coisas. Oramos pelos missionários, ó Pai, que estão em vários países, né? A nossa igreja está em mais de 180 países. Ó Senhor, esteja capacitando, estando, ó Senhor, diante da Tua igreja, dirigindo esses pastores, os Teus ministros, o ministério, ó Pai. Queremos orar pelo pai também da Fabiana, Senhor. Nós oramos neste momento, Senhor. Alcança neste momento com a Tua poder de misericórdia. Realiza o Teu milagre, Senhor. Cremos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. Tenha certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque é Ele que é o nosso pastor. Amém? Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com todos, agora e para sempre. Amém.